Bom sábado. Vamos trabalhar. Título da lição, verso, quem me ajuda? Entendendo a história, Zorobabel e Esdras. Ok. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Está com uma pergunta, eu tinha tanto de assim. Depende quem está por trás dele. Vamos lá, vamos tentar recuperar o contexto dessa lição. É uma lição de introdução. A gente vai passar o trimestre estudando a vida, principalmente desses dois sujeitos, Esdras e Neemias, mas a relação também com o povo de Israel e o processo do resgate daquilo que Israel havia perdido durante o tempo de cativeiro e antes do cativeiro, enquanto relacionamento com Deus. Qual é o contexto da história desses sujeitos, para a gente relembrar um pedaço da história anterior? Israel vem sendo chamado ou convidado por Deus durante anos em sequência por diversos profetas que Deus envia a Israel para resgatar a crença de Israel e o foco de Israel e a entrega de Israel a Deus, a submissão de Israel a Deus. O contexto pregresso, a história desses sujeitos e a história do cativeiro babilônico, passa pela divisão do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, a decadência do reino do norte frente às invasões de povos, principalmente assírios. Depois, mais à frente na história, os apelos de Deus ao reino de Judá para a sua conversão e entrega, para que não houvesse desgraça maior do que aquela que já vinha rondando a história do povo. Por fim, a não rendição de Israel, no sentido de rendição a Deus, leva ao fenômeno da invasão de Babilônia ao reinado de Judá, levando Joaquim preso com todo o pessoal da corte e inicia o cativeiro babilônico. Havia uma profecia de Jeremias apontando para o tempo de cativeiro. A gente encontra lá no texto de Jeremias 25 a referência do tempo de cativeiro, de que deveria ser de 70 anos, a submissão do povo israelita, do povo judeu à Babilônia seria de 70 anos na história. Essa história acontece e percorre todo o livro de Daniel, é onde a gente encontra o relato dessa história completa, no sentido do cativeiro, e termina o processo do cativeiro com a chegada de um reino novo que derruba o governo babilônico, que é o reino persa, com uma aliança com o reino da Média, e se estabelecem no lugar do reinado babilônico. O contexto histórico do início dessa história que a gente está lendo é esse finzinho da história. Ciro assumindo o poder e a libertação do povo de Israel para retorno à sua terra natal, cumprindo aí a profecia de 70 anos de cativeiro. Esse é o contexto dessa história pregressa ao livro de Esdras e Neemias. O que é interessante observar nessa lição de introdução? A primeira coisa é alguns paradigmas, alguns pilares de elementos históricos da nossa própria história enquanto cultura cristã no século XXI. Dentro da história de Esdras e Neemias, a gente tem o cumprimento de uma das maiores profecias da Bíblia enquanto início dela, que é a profecia de 2.300 tardes e manhãs, mas não só isso, o início da profecia da vinda do Messias, que era o maior anseio, o maior sonho, tanto do povo de Israel enquanto nação, quanto da humanidade enquanto perspectiva de salvação. É no contexto de Esdras e Neemias que acontece o início dessa grande profecia de 2.300 tardes e manhãs e da profecia das 70 semanas de Daniel 9. É no contexto desses sujeitos que essa história acontece. Também é interessante observar na história desses dois sujeitos que aquilo que a gente carrega à mão, a Bíblia que a gente carrega à mão, pelo menos naquilo que concerne ao Velho Testamento, é trabalho desses sujeitos enquanto reorganização dos livros que pertenciam à história do povo de Israel na sua religião. Portanto, é de Esdras e Neemias, no seu trabalho de resgate do povo de Israel e da reforma e revitalização da crença de Israel, que se forma o que a gente conhece como cânon do Velho Testamento, ou a estrutura do Velho Testamento, os livros da lei, os livros que eram usados nos dias de Jesus. Portanto, a história desses sujeitos traz uma porção de coisas no resgate da história de Israel que persistem até os nossos dias como referência para os cristãos modernos, como referência para a gente nessa época.
Além disso, o que é interessante observar na história deles é a influência que eles tiveram, não só com o povo de Israel, mas com os reinos que viviam, ou nos quais eles viveram, enquanto processo de cativeiro. Afinal de contas, não necessariamente só judeus retornaram para Jerusalém. Judeus foram os principais que retornaram, mas pessoas ao longo dessa história também se convertem e retornam à cultura ou à religiosidade a partir da influência de Israel. O que também mostra coisas interessantes desses sujeitos. Outra coisa peculiar da história deles é a ação que eles têm de reparar as brechas ou reparar as estruturas do que havia se perdido em Israel, que é algo muito semelhante, por antevisão, ao que acontece com João Batista um pouco mais à frente e o que acontece com o remanescente no período final da história. Esdras e Neemias têm um papel bastante interessante de metáfora com o povo remanescente. Portanto, a lição do trimestre ela vai ser, em certo sentido, um resgate histórico, mas em muitos sentidos um resgate de época. Qual é a missão do povo de Deus no último tempo da história, no resgate daquilo que se perdeu ao longo do tempo, da referência cristã, da referência doutrinal, da referência bíblica. Resgatar, entre aspas, o livro da lei, ou resgatar a Bíblia como referência, é parte da necessidade do remanescente. Uma parte dessa história começa na reforma, mas ela não se conclui ali. O processo ainda tem uma parte bastante precisa a se cumprir na história. Portanto, é interessante olhar para essa história, observando ao longo do trimestre, essas pontes que a gente faz entre a história de Esdras e Neemias e a nossa história enquanto momento específico que estamos vivendo. Okay? Isso é o que a gente traz como referência desse olhar. A história dessa semana, basicamente, é um resgate desse período de 3 incursões a Jerusalém, ou 3 retornos a Jerusalém, e como é que esse processo se deu em cada um desses reinados e as pessoas envolvidas. Ou seja, na realidade, é literalmente um olhar de volta à história. Onde começa essa história? Então, se a gente fosse desenhar essa história em uma sequência, essa história vai começar aqui atrás, no fim do cativeiro. 539 é a data interessante de observação, que é o fim do Império Babilônico. A queda do Império Babilônico frente à invasão medo-persa. A queda do Império Babilônico vai ter como sequência, a partir dela, entre 539 e 537, vai ter em sequência um debate entre Deus, uma luta entre Deus e um rei, um monarca, Ciro. Se você vai ao capítulo 10 de Daniel, esse embate aparece ali, esse retrato dessa luta aparece ali, de tentativa de convencimento, primeiro do anjo Gabriel, depois do próprio Cristo entrando em cena, para convencer Ciro a cumprir, nesse período, a profecia de término do cativeiro e a liberação do povo de Israel. A lição dessa semana começa exatamente aí, apresentando 2 sujeitos. Um sujeito de nome esquisito, chamado Zorobabel, e na sequência, junto com ele, um outro sujeito de nome Josué, ou Jesua, ou como você transliterar as vogais para esse nome. De qualquer forma, esses 2 sujeitos são os que iniciam o processo da lição dessa semana, enquanto lembrar da história. Qual é a importância desses 2 sujeitos nesse momento da história? Importância 1, o convencimento de Ciro de aceitar a libertação do povo de Israel, de libertar o povo para voltar para casa. Não só libertar, mas a motivação dessa libertação. Entra nessa cena, em paralelo ao desenho, um outro sujeito na história chamado Daniel, que corre em paralelo com as histórias. Daniel insta com Deus pela libertação do povo e recebe como resposta, sim, nós também estamos preocupados com isso e trabalhando para que Ciro liberte o povo. Até que Ciro decide libertar Israel. Quando Ciro decide libertar Israel, essa história reproduz algo semelhante à história do Egito. Porque o decreto de Ciro não só liberta o povo, mas dá ao povo condições para voltar, permitindo que eles retornem com presentes, com ofertas, com bens ao território de origem. Ou seja, literalmente um salvo-conduto pleno, como foi a libertação do Egito. Diga. A iniciativa, por exemplo, de Ciro
Uhum. foi influenciada pelos testemunhos de Daniel e de Então, outros, ou foi divinamente? as duas coisas existem. Divinamente está escrito o texto, né? Cristo em pessoa veio instar com Ciro para libertar. Veio o anjo e depois vem Cristo. Sim. Sim, como Nabucodonosor também era. Se a gente lembrar, tanto Nabucodonosor quanto Belsazar e agora Ciro e Dario também na história, todos eles recebem intervenções diretas de Deus tanto na proteção do povo de Israel quanto na tentativa de conversão deles. Nabucodonosor aceita o Deus de Israel. Dario reconhece a soberania do Deus de Israel, tanto é que sai correndo para ver se o Deus de Israel o livrou da cova dos leões. Ciro, por fim, reconhece a estrutura e ainda quer conhecer quem é o Daniel que havia pontuado a profecia por nome. Então, todas essas referências nos dão a impressão de que as duas coisas estão contribuindo, tanto a intervenção de Deus, quanto a representação de um fiel servo de Deus presente na corte. Diga. É difícil a gente dizer se eles são contemporâneos plenos por conta das distâncias de datas. Fazer uma afirmação categórica dessa contemporaneidade, a gente teria que ter uma afirmação plena de que eles se conheceram. Por quê? Lembra que Daniel aqui, nós estamos falando de alguma coisa entre 80 a 90 anos de idade. Ok? Nós estamos falando de Esdras em 457. Ou seja, tem uma distância de quase 100 anos na história. Entendeu? Então a chance de Esdras ter conhecido tende a zero, a não ser que Daniel tenha chegado a sescentenário. Entendeu? Uma ou duas gerações depois vem Esdras. Sim, é possível. É mais provável, inclusive, dentro do contexto. Mas a história de Daniel é uma história que não passou despercebida em nenhuma das duas cortes, né? Nem na corte babilônica, nem na corte persa. Sim, se você quer ter uma ideia do tamanho desse impacto, vá ao texto dos evangelhos. Agora não me lembro se é Mateus ou Lucas, que é o que retrata os magos. Eu sempre confundo os dois. Eu não lembro se os dois textos, mas tem um texto que retrata a história inteira. Eu só não lembro se é Lucas ou se é Mateus. Quando você vai à história dos magos, como é que os magos descobriram que tinha nascido o Messias? E de onde vieram os magos? Então, a história de Daniel não é uma história que ficou restrita ao seu tempo. Os magos não tiveram acesso a Israel para a profecia, eles tiveram acesso a textos no seu reino que indicavam que nasceria o rei de Israel. De onde eles acessaram esses textos? Se não da biblioteca deixada como legado do próprio Daniel, com uma profecia temporal, que era a única profecia que eles encontraram se cumprindo naquele tempo. Tanto é que eles viram a estrela apontava, afinal de contas era um ponto fixo no céu, diferente, porque chamou a atenção deles uma estrela nova. Não é só por ter descoberto uma estrela nova, é que estrelas novas que não se mexem são peculiares. O céu muda. Cada vez que você olha para ele está em transição. A Terra não para. Okay? Aí eles veem uma estrela que não muda o posicionamento dela, fixa em cima de um lugar, de uma região. Isso chama atenção. Também tem, que referencia isso. Sim. Então percebe, todas essas referências estão lá na corte. Portanto, ultrapassa o tempo essa estrutura. Nós estamos 400 anos à frente na história, quando olha os magos. Então, é interessante observar que tem um impacto, ou seja, tem um testemunho, tem um legado que ficou. E esse legado se tornou conhecido de todos eles. Diga. Então, se você olha as referências proféticas que você tem a respeito dos reinos, você tem citações explícitas dentro do povo de Israel e dentro da cultura profética a respeito desses reinos. Isso chama a atenção quando chega aos ouvidos. Quem são esses sujeitos que têm tais referências a respeito da gente com tanta antecedência? Porque a crença pagã, ela comumente estava atrelada a profecias, a indícios, a coisas dessa natureza.
Agora, você ter coisas com esse nível de precisão não é comum. E por isso, o espanto. Quem é que me citou? Quem é que apontou que seria assim? Quem é que disse que os reinos seriam esses? Você está falando em relação ao desenho profético? As citações são sempre, as referências proféticas são de Deus. Ok? As referências citadas e apontadas são de Deus para o desenho profético. A referência de descoberta de Ciro dessas coisas é na cultura do reino. Okay? Portanto, o que acontece quando você tem uma profecia precisa? Isso levanta dúvidas, levanta questionamentos. Quem é que sabe? Quem tem esse controle? As motivações não necessariamente sejam as mesmas que a da gente. As motivações de um rei de descobrir alguém que consegue apontar profecias precisas é qual? Ele quer conhecer, porque isso tem a ver com a sua estabilidade enquanto rei. Ao conhecer, que chance ele passa a ter? De conhecer quem é a pessoa, de conhecer quem é o sujeito que guarda esse dom. Sim, sim. Foi avisado para ele. Isso foi compartilhado com ele. Como outros reis receberam compartilhamentos de histórias a respeito de si mesmo, pontuadas por profetas. E isso traz à tona uma curiosidade. Quem é esse sujeito que sabe a respeito da minha história? Diga. Essa é uma pergunta chata de responder, historicamente. A gente às vezes tem a impressão de que isso é título, às vezes tem a impressão que é nome. Como os nomes e títulos naquela época, alguns deles se confundem e nomes se modificam, isso dificulta mais ainda a expressão de se isso é nome ou título. Por exemplo, você pega lá Ciro I, Ciro II, é nome diferente de sujeitos ou títulos sequenciais que o sujeito estabelece. Não dá para precisar isso na história de maneira absoluta. Xerxes, Artaxerxes, Assuero, você confunde os nomes. Fora que as línguas mudam os nomes ainda. Uhum. Com Daniel? Sim, exatamente. Se você tomar isso dessa forma, sim. Mas, anyway, de qualquer forma, o problema não é a precisão, se isso é nome ou titulação. O fato é o evento. Quem é o sujeito que vai libertar? Quem é o sujeito que vai invadir? Independente se fosse nome ou título, continua sendo precisa da mesma forma. Ou seja, tanto faz. Ele é, se você olhar como é que a coisa se cumpre, ele é. Por quê? Lembra que junto com o plano de Deus, que é o desenho do que Deus quer, tem uma coisa que corre em paralelo, que é o livre-arbítrio, e tem uma terceira que corre em paralelo, que é a presciência. Deus, na sua presciência, sabe o que, quem e quando. Deus, no seu processo de tratar com o livre-arbítrio, permite a liberação de informações que não adulterem o livre-arbítrio, senão é manipulação. Então, são duas coisas que você corre em paralelo. E lembra que quem está escrevendo a história está observando da perspectiva humana essa história. Portanto, não está observando pela perspectiva da presciência de Deus, mas da perspectiva humana das reações humanas. Então você tem um misto de linguagem que também às vezes dificulta, não a compreensão da Bíblia, mas dificulta, se você for um leitor apressado, de perceber que Deus permite o livre-arbítrio, inclusive do escritor que está relatando o fato. Então você tem a perspectiva humana descrevendo um ato divino, cuja base é a presciência, mas a essência da sua materialização está no livre-arbítrio. Deus não manipulou a história para ela acontecer daquele jeito. Deus só visitou a história antecipadamente, sabe o que vai acontecer e descreveu pedaços dela para que, quando ocorresse, as pessoas tivessem certeza de que Deus já sabia. Mas não o suficiente para Deus manipulou. Entendeu? É esse jogo entre a descrição, o fato, a presciência, o livre-arbítrio está o tempo inteiro presente quando você olha a linguagem profética e olha a história sendo descrita na Bíblia. A gente não pode perder isso de vista. Se perder isso de vista, ou você vira um determinista da história, olhando Deus como um manipulador, e aí fica fácil teorias calvinistas se implantarem, como predestinação e outras, ou você olha o modelo como um modelo de adivinhação. Então, tem que tomar o cuidado de entender que tem um autor humano descrevendo um fato
pela perspectiva humana, que está ligado à presciência divina, mas ao mesmo tempo ligado ao livre-arbítrio dos seres humanos que fizeram cumprir aquela história. Essa influência de Deus nesses imperadores, no caso Nabucodonosor, o Espírito de Visíria dá informação que Nabucodonosor está salvo. Sim, porque ele aceitou. Silencia o desenho e a impressão que a gente tem é que ele não aproveitou a influência. Desce. Sim. Sim. Percebe que indifere a referência. Se a gente está olhando referências proféticas, o que importa é quando acontece o fato, a pessoa que está no fato corresponde ao fenômeno, mesmo que fosse, ok? Vou usar, por exemplo, quantos bispos de Roma com a mesma titulação a gente conhece na história? Claro, elas se repetem, elas são cíclicas. O que muda entre um e outro? Sim. A gente não consegue, exatamente pela falta de referência histórica. Se você tivesse referências históricas tão precisas assim, dava para determinar, é isto ou aquilo. Mas não dá para, pelo menos não com isso, não é suficiente. Tá? A gente tem a impressão de que seja nome, mas é uma impressão. Não dá para ser taxativo. Pelo menos eu nunca encontrei nenhum texto histórico taxativo, pudesse afirmar. Não, é o nome próprio dele. Não sei. Uhum. O grande conquistador, que é o reino persa. Sim. Não, a pessoa sim, mas é que... Sim, sim. A impressão que a gente tem no fenômeno é essa, que é um sujeito com este nome. Mas esse nome ele pode ser um nome comemorativo ou o nome original do sujeito. Okay? É essa que é a dúvida que a gente tem. Quando fala título, não é rei, não é um título abstrato, não. É título no sentido de é um nome que você recebeu pelo status que você tem. Dá para precisar, assim, para cravar como definição, Círio é o nome próprio que a mãe dele o batizou, ou Círio é o nome que ele recebeu quando virou o conquistador. Isso é que a gente não consegue ter tanta precisão assim nos desenhos. Uhum. E governou de 599 a 530. Então, poderia ter o sido primeiro, porque não pode haver o segundo. Sim, mas... Mais de uma pessoa poderia ter usado. Por isso que eu estou falando, a pergunta é, isso é um título, ou ele só recebeu o segundo porque casualmente tinha o mesmo nome do anterior e para não se confundir recebeu o nome. Ou tinha esse nome porque era filho do outro que também tinha o mesmo nome, então em vez de chamar Júnior ou filho, chamou o primeiro, como... Pedro, etc. Então, essas coisas, quando você referencia uma história tão antiga, não são tão precisas quanto você ter um cartório que te permite ver certidão de nascimento e todos. Então, tem coisas dessa natureza que ficam no vazio, ficam no vácuo com as duas possibilidades. A gente não consegue precisar. Okay? Se ela encontrar um documento explícito dizendo, esse é o nome que a mãe dele batizou, ou esse é o nome que ele recebeu quando assumiu o rei. Se eu tiver um texto assim, eu fecho a questão. Mas não tem. Então, se torna irrelevante isso. Ele é realmente irrelevante. Sim. Independente se torna irrelevante. Por quê? Eu sei quem é a pessoa que tem o nome. Eu sei a pessoa na história que tem o nome. Então, percebe? Não faz muita diferença. Sim, mas todos eles têm um segundo nome. César Augusto. César... Ele sempre vai ter um segundo nome. Se fosse o caso. Mas é um C, a gente não tem como precisar. Nenhum, nem outro fenômeno. Okay? Se a gente continua esse desenho, o que acontece aqui na libertação, saem 50 mil pessoas, número redondo, obviamente, de novo, nessa primeira versão de libertação. Isso dá a identidade do retorno. É com esse grupo de pessoas que retorna aqui que vai iniciar-se o maior desafio do povo de Israel, que é o desafio de reconstrução do centro da sua adoração, o templo. Que lá em 515, se a minha memória não estiver me traindo, é inaugurado e reapresentado como templo. Coisa curiosa é que, além dos presentes e das coisas que eles levaram nessa libertação, eles levam também os utensílios do templo que Nabucodonosor, lá no capítulo 1 de Daniel aparece, havia levado na invasão para o seu templo. Agora esses itens
retornam, os vasos e os utensílios do templo retornam ao templo original e começa o processo de reconstrução do templo. Templo inaugurado, a história continua, você vai ter reis aqui no meio do caminho, Cambises, etc., até chegar numa segunda versão de libertação. E é interessante porque essa história aqui vai percorrendo outras histórias da Bíblia conhecidas, como a história de Ester. Então, no meio desse caminho, você vai ter reis que chegam até o momento da história de Ester, que é o rei Assuero ou o rei Artaxerxes. Dentro dessa... Artaxerxes ou Xerxes? Xerxes. Artaxerxes é o próximo, que é o que liberta o povo de Israel com Esdras. Xerxes ou Assuero, dentro dessa história, aparecem como uma outra referência interessante, e agora ilustrando pessoas em duas dimensões. Israelitas que ficaram na região da Pérsia e israelitas que voltaram para sua terra natal. Essas duas referências de história, quando a gente cruza com a referência de Ester, dão para a gente a dimensão do que seria a matança dos israelitas ao redor dos lugares que eram dominados pelo império. Ou seja, não seriam mortos só na cidade onde estava o governo, mas seriam mortos em todos os territórios, inclusive Jerusalém. Portanto, a intervenção de Ester e de Mordecai na libertação do povo, no sentido da libertação da morte, ela se estende por todo o reino. Porque a autorização ao final de que eles pudessem se defender? Porque como eles retornam para a Judéia, para a região de onde vêm, era muito simples que povos mais fortes ao redor deles os atacassem com a liberação da ordem do reinado. A defesa, a possibilidade de eles se defenderem, mostra também a quantidade de pessoas em Israel nesta época. Ou seja, eles já não eram um povinho minúsculo quando essa história ocorre, a ponto de que os povos vizinhos já pensam duas vezes se vale a pena a guerra e ninguém atacou ninguém, quando se deu a liberdade de que eles pudessem se defender. O que mostra que os que eram estrangeiros na terra de domínio não poderiam pegar em armas e atacar pessoas que eram súditos do reino. Ou seja, se Israel se defendesse de um ataque externo, sem a autorização do imperador, Israel seria considerado o povo rebelde. Qualquer um que é súdito daquele reinado, o exército do reinado entraria para proteger os seus súditos. Então, quando o rei autoriza que eles possam se defender, o que o rei está dizendo? O meu exército não será colocado à disposição da defesa de vocês se vocês forem brigar com Israel. Vocês vão estar por conta e risco de vocês, porque Israel é cidadão como vocês são. O que o povo pensa? Vai que o rei muda de ideia e resolve defender Israel, a gente ataca e a gente ainda vai sofrer o exército contra nós. Ninguém atacou, todo mundo, não, está tudo certo, morre aí a questão. Se você olha a estrutura enquanto sequência, você tem... isso você está antes da história, né? Você está mostrando uma história pregressa, que é o desenho da tentativa de convencer o imperador de que provavelmente aquele povo queria construir, por exemplo, o templo, ou até depois, na época de Neemias e Esdras, reparar a cidade para crescer mais do que o próprio império. A associação, num primeiro momento, se torna um formato de contaminação, o que é rejeitado. No segundo momento, o ataque por uma carta ao reinado se torna uma denúncia de revolução. Seja uma ou outra história, as duas trazem peculiaridades interessantes da época. Diga. Sim, sim. Sim. Uhum. Deu uma proteção. Sim. Já quando Neemias veio, ele pediu proteção para ele. Uhum. Levava bem menos carga de valor e pediu para o rei. Sim. A guarda, o rei forneceu a cavalaria, tá? Ou seja, será que um era mais fervoroso do que o outro? Não. Eu acho que é só uma questão de missão. Qual é a missão de um e qual é a do outro? A missão do segundo que você coloca é uma missão de reparação da cidade, da estrutura, do reino. A primeira é só uma ocupação de território e uma reorganização da fé. Então, são dois olhares diferentes e épocas distintas na história, né?
Então, você pensar lá em 457, que é um pouquinho à frente a história, que é quando você aparece Esdras, e você pensar aqui em 444, acho que é por aí, que é Neemias, se você pensar a história dessa forma, há um intervalo aqui, vocês têm uma consolidação do templo, a consolidação da fé e agora a consolidação da nação. Quando você fala em consolidar a nação, você está recuperando uma história que é pregressa aos reinos. Quem era a nação de Israel naquele território antes das invasões? Havia uma chance, pelo menos no olhar dos pagãos, de que Israel pudesse voltar a ser aquilo que era. Quem ia deixar isso acontecer? Isso é um risco. Então, essa missão de você restaurar a cidade, ela carece de um aval do imperador. Carece de um aval daquele que governa. Porque você não está resgatando só a sua crença. Então, isso pode estar no contexto disso. Sim, sim. Deus mandou de que alguns trabalhassem, outros ficassem com a espada. Uhum. Essa espada Sim, enviada, sim, certamente gastou-se mais tempo se todos trabalhassem. sim. E Deus cuidasse, mas Deus nos delegou todos. Então, quanto tempo gastou isso? Se você olhar, pelo menos é o que a gente imagina da história, quanto tempo nós estamos falando a reconstrução? A reconstrução a igreja está aqui atrás. Quanto tempo nós estamos falando da reconstrução da cidade? Suas praças e circunvalações serão construídas e qual será o tempo disto? Lembra? 7 semanas, 62 semanas. Durante as 7 semanas, as praças e circunvalações serão reconstruídas. Nós estamos falando de quanto tempo? 49 anos. Então, se nós estamos falando de 49 anos nesse percurso, é um percurso que ultrapassou Esdras e Neemias para frente, ou seja, são 50 anos de história aqui. Número redondo, nós estamos falando até 408. Ok? E aí depois você tem mais 62 semanas, 434 anos de história, até onde? Até o Messias. Ok? E aí você fecha essa história do Messias entre início do ministério e morte, esse processo que leva até a última semana, né, o início do ministério aqui, final das 62 semanas, até o início do ministério. Na metade da última semana seria morto ungido, no fim dessa metade da semana, a aliança com muitos, o evangelho aos gentios, o ano 34, morte de Estevão, conversão de Saulo. Então, quando você olha essa história de Esdras e Neemias, ela está abrindo um leque de eventos para frente que começa a dar identidade àquilo que Deus pretendia para o povo dele em todos os tempos. Desde o que ele pretendia enquanto salvação, que é a indicação do Messias, ao que ele pretendia ao final, se você olhar aqui nesse mesmo formato do 457, está começando 2.300 tardes e manhãs, que vai te levar a 1844, que é o fim da história. Portanto, essa libertação do povo de Israel aqui, ela não é um evento qualquer. Não é um evento só ligado à questão da nação de Israel. É um evento que vai ligar a história e costurá-la na nova abordagem dessa história. Ou seja, a história que Deus tinha pretendido com o povo de Israel e que ruiu pela escolha do próprio povo, agora ela se reformata com um novo povo, que é a formação do povo cristão, por fim, o remanescente. Essa história que está sendo construída aqui. Por isso, essa comparação ela é inevitável, né? Quando você olha o povo que viveu aqui e o povo que vive aqui, nesse pedacinho. É inevitável comparar isso. São situações muito parecidas. Aqui a libertação, no sentido físico, me leva a uma revitalização espiritual. Aqui a libertação, no modelo físico, me leva a uma revitalização espiritual. É uma cena muito parecida. São elementos muito próximos. Lembra que o que está acontecendo aqui na Idade Média é o quê? Perseguição, prisão, extinção da verdade. 1798 libera do cativeiro e me dá a condição agora de pregação livre, início do tempo do fim e início do fim do tempo do fim. As duas coisas juntas. A história se repete. É muito interessante observar isso.
Se você olhar, está na mesma referência aqui. Sim, sim. Mas por uma ordem, né? Existe uma diferença entre você receber uma ordem para algo e você não fazer, ou você fazer por livre e espontânea vontade. Isso é uma das grandes discussões do Velho Testamento, né, inclusive. Quando você olha lá a lei de Deus, diz lá, não matarás. Mas e se Deus chegar em pessoa para você e disser mata? O que é pecado? Matar ou não matar? Pecado é não cumprir a ordem de Deus. Pecado não é o matar ou não matar. O pecado é não cumprir a ordem de Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis de compreensão do Velho Testamento, porque as pessoas tendem a olhar o Deus do Velho Testamento como um Deus cruento. Elas só se esquecem que é o mesmo Deus do Novo. Elas só se esquecem que o mesmo Deus do Velho Testamento é o que matou seu próprio filho. Então, assim, quando a gente olha o formato inteiro da Bíblia, a gente começa a observar que a discussão nunca foi o matar ou não matar, a discussão foi sempre o estar salvo ou não estar salvo. O estar com Deus ou estar sem Deus. Portanto, quem não está com Deus já está morto, independente se está vivo ou não. Porque quem dá a vida é Deus. Se eu escolhi me separar dele, a vida já acabou. A correlação é a mesma aqui. É exatamente a mesma. Ou seja, quando você fala na forma como Deus atua para não contaminação do seu povo, que é algo que está lá na história da lei de Israel, essa história se repete aqui, porque o mesmo texto se repete aqui dentro, exatamente nessa época. Se você olhar aqui, pega os textos proféticos dessa época e leia. É a mesma orientação, a mesma ordem. Uhum. É igual aqui. É igual aqui. Depois de Cristo, também o povo foi espalhado. No passado, a ONU decidiu, vamos dar território novamente. Sim. As várias nações também se preocupam até os dias de hoje. Sim, eu sei. Continua o mesmo formato. Sob o ponto de vista físico, continua o mesmo formato. Sob o ponto de vista espiritual, isso se transfere para onde? Para cá. O que Ellen White diz sobre a tentativa de revitalização da verdade nesse tempo? E a questão das perseguições. Leia lá no Grande Conflito os 4 últimos capítulos. Se voltássemos a fazer, no sentido de pregação e abordagem da verdade, o mesmo que fizeram os que nos antecederam, seja aqui, ou seja aqui, nesse pedacinho aqui da história, no primeiro século, se nós voltássemos a pregar a verdade da mesma forma como eles a fizeram, suscitaríamos as mesmas perseguições que eles vivenciaram. Por que somos chamados de Laodiceia neste tempo? Porque não fazemos o que é para fazer. Nós não vivemos a mensagem de forma tangível. A gente até tem o discurso. A verdade está disponível. Rico sou, de nada tenho falta. Tenho toda a doutrina, toda a revelação, toda a verdade. Não há mais nada a acrescentar, no sentido geral do fenômeno. O que falta? Falta quem viva. O que tinha aqui, que era o diferencial deste tempo. Um grupo de pessoas que decidiu viver o Evangelho na forma plena. Qual foi o resultado? O resultado foi perseguição e morte. Mas também qual foi o resultado no sentido de conversões? Saíram de um grupinho dentro de um cenáculo para 6 milhões de pessoas em 30, 40 anos. É disso que nós estamos falando. Como é possível a pregação do Evangelho sair de 50 a 100 pessoas para 6 milhões em 30 a 40 anos? Simples. Eles tiveram uma ajuda extra, chamada derramamento do Espírito Santo. O que está prometido aqui? Não é a mesma coisa? Está prometido exatamente a mesma coisa. Encontre um povo que decida viver o Evangelho na forma plena e o Espírito Santo se manifesta entre eles e a obra termina. Mateus 24,14 não é obra humana. Lê do engano quem acha que seja. Mateus 24,14 é obra divina, com a participação dos humanos no sentido da disposição. Eu me disponho a que o Espírito se manifeste em mim, para que o mundo saiba que eu sou testemunha de Cristo. É disto que se trata. A pregação do Evangelho na forma que a gente faz hoje é Mateus 24:12, Mateus 24:13, mas não 14. 14 só é possível com o derramamento do Espírito Santo, não haverá possibilidade humana. Sempre, sempre, sempre. Então,
E aí que tem um detalhe, a manifestação do Espírito Santo, ela está prevista para quem deseje, mas ela tem um tempo determinado para não permitir passar. Então existe uma diferença entre você antecipar um fenômeno porque você entendeu e se dispôs antes, ou você não fazer o que tem que ser feito, então ele vem e fala, aqui é o limite histórico, daqui eu não deixo passar. Lembra que Deus nunca deixa de ser Deus. Então assim, ele me dá o livre-arbítrio de eu escolher antecipar, mas a decisão de antecipar ou não é minha. A decisão é minha. Eu posso decidir me colocar à disposição de Deus para antecipar o fenômeno, ou cruzo os braços e fico aguardando, e ele fala, daqui para frente na história eu não deixo passar, ou clamo a você ou clamo às pedras. Ou seja, eu vou com você ou sem você. Você decide se quer ir comigo ou não. Então, o antecipar tem a ver com isso. Existem eventos, lembra? A gente nunca pode olhar a profecia de trás para frente, porque elas não foram escritas assim. As profecias foram escritas assim. Quando eu falo de trás para frente, eu nunca posso olhar a profecia do passado para o futuro. É sempre do futuro para o passado. Ou seja, elas foram dadas para eu entender que Deus sempre foi Deus. E não para eu adivinhar como Deus faria as coisas. Por quê? Porque essas coisas estavam atreladas ao livre-arbítrio. Deus as antecipou, mas não as determinou. Porque se ele tivesse determinado, a sensação que as pessoas teriam na história é de que Deus manipula a história. Mas se ele só antecipa a história sem os elementos determinísticos, quando eu olho acontecer, eu percebo, nossa, Deus realmente tinha ido lá e visto o que a gente ia escolher. Essa é a diferença. Ele respeita o livre-arbítrio, mas dá pequenos lampejos de desenho para mostrar, apesar do livre-arbítrio, ele continua sendo Deus e interferindo no modelo. Isso. É isso aí. A história vai acontecer. Eu sempre brinco assim com os meus alunos, comigo ou semigo, Deus vai voltar. Ponto. Pode ser comigo ou sem. Diga aqui e depois vou. Sim. Exatamente, faz parte do formato. Sim, tem um papel, mas é na minha estrutura que está essa possibilidade de antecipar ou não. Dentro desse range, dentro dessa margem que Deus permite. Uhum. Os outros ficaram lá, sim, negociando lá em Babilônia. Sim, gostaram do tempo. Não foi uma imposição divina. Não, ele deu a liberdade, agora volta para casa quem quiser. Sim. Continuando a pergunta que ela fez, a colocação dela, é o que eu ia perguntar. Não é errado antecipar a perseguição, assim como é errado também. Antecipar a perseguição significa cutucar a onça com vara curta, e isso é errado. Mas pregar o Evangelho na sua forma plena e vivê-lo não é antecipar a perseguição, é viver o Evangelho. Se isso provocar como dano colateral uma antecipação da perseguição, não foi uma provocação minha. O que é errado é eu ir lá provocar o outro na ação dele por ataque assintoso ao modelo. Isso é antecipar perseguição. Ou seja, eu não estou pregando o Evangelho, eu estou provocando o outro. Pregar o Evangelho é vivê-lo. Vivê-lo na forma tão plena que o outro se sinta incomodado pelo contraste. Isto suscitaria perseguições. Você não vai ver os discípulos aqui atacando o reino. Não. O que traz o Espírito Santo é a vida do Evangelho. Portanto, é isso que é o formato correto. Diga. Às vezes a gente pensa que o tempo está atrasado. Uhum. E o olhar de Deus, a Bíblia inclusive diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Uhum. Então, são olhares diferentes. Uhum. Tem que observar. Sim, sim. Deus tem interesse na salvação. Portanto, tem duas dinâmicas acontecendo. Tem a dinâmica da brevidade da vinda e tem a dinâmica da salvação. Por que um apressa o outro? Um antecipa o outro? Se você tiver pessoas vivendo o Evangelho, quão rapidamente o Evangelho se torna visível e conhecido às pessoas que necessitam de salvação? Uma coisa junta a outra. Então, se eu sou letárgico, se eu sou lerdo, o que acontece? Deus alarga o tempo, porque Ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. Se eu decido viver o Evangelho de forma plena, o que eu trago junto, carreado no processo? Pessoas que conhecem Deus e tomam a decisão de aceitá-lo ou rejeitá-lo.
Então, tanto faz a ordem dos fatores. Ela vai acontecer. Se eu for lerdo, Deus alarga o tempo, mas tem uma hora que ele interfere para falar, acabou o tempo. Se eu sou rápido, ele antecipa o tempo, porque as pessoas conheceram Deus antes do tempo. E, portanto, tomaram a sua decisão. Seja um ou outro fenômeno, a gente resolveria o problema. O detalhe é que a briga está com Laodiceia, não está com Deus. Deus já queria ter voltado, sim, para ser bem preciso, Deus já queria ter voltado aqui, ó. Não dava para voltar no 22, mas do 23 em diante, qualquer dia era dia. O 22 já estava definido, não por Deus, mas pela própria escolha humana. Mas o 23, não. Então, quando eu falo voltar, é no sentido de todos os eventos de Apocalipse podiam ter startado quando? Podiam startar daqui para frente. Não são cronológicos. Os eventos de Apocalipse não são cronológicos, eles são atemporais. Sim. Este aqui é temporal. Se o povo que veio do dia seguinte a esse, na sua forma plena, vivesse o Evangelho, o que aconteceria com quem estava em volta? Anteciparia todos esses fenômenos contextuais. Lembre-se que os fenômenos contextuais que você está descrevendo e que são os que a gente acredita, são eventos contextuais de contraste entre doutrinas. Sábado e domingo. Se esta aqui se torna visível e inquestionável, o que ela suscita como contrapartida? A outra. É um dano colateral. Que acabou. Então, que acabou aqui. A última profecia temporal da qual dependia, o padrão está aqui. Daí para frente não depende mais de padrão, depende só de resposta do seu povo. Padrões temporais, eles se encerram aqui por várias razões. Se encerram aqui tanto pela cronologia, se encerram aqui tanto pelo desenho que você olha da história, se você observar o texto completo de 2 Pedro, capítulo 3. Ou seja, o que tem daqui para frente já não depende de padronizações. Os tempos históricos se foram. O problema é que o povo que vive neste tempo precisa tomar uma decisão, se ele vai viver o Evangelho ou se ele vai continuar letárgico. Isso está fora da discussão do padrão. Se você lê a carta de Pedro, isso fica muito evidente, porque ela é voltada para o povo de Deus. Qual é a carta que está ali? Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem tardia. Mas ele tem segurado o tempo por causa do seu povo. Não é quem está fora que está esperando o tempo. O mundo está pronto para Jesus voltar. É a gente que não está pronto. É a igreja de Deus que não está pronta para Jesus voltar. O mundo já está faz tempo. Portanto, o padrão venceu aqui. O mundo está pronto. Tanto o mundo está pronto que a resposta do mundo quando se pregou Jesus volta em 1844 foi qual? Se fechou em volta da mensagem. A mensagem estava errada, mas ele se fechou. Ou seja, o mundo já estava pronto para a tomada de decisão. Nós não. Sim. Então, na realidade, não. Na realidade, não. Na realidade, não. A sacudidura é um evento inverso, é de dentro para fora. A sacudidura é um momento de conversão de pessoas, e a conversão de pessoas misturada com joio provoca a ação de Deus de limpar o joio. Porque o seu povo tomou decisão. Quem queria ser joio tomou decisão, quem queria ser trigo tomou decisão. Então Deus chacoalha para separar os dois. É um evento diferente. Sim, eu sei disso. Só que o que você tem que lembrar é só que o quando disso não depende de Deus, depende da gente. Só da gente. Se a gente não fizer, aí o quando dependerá dele. Essa é só a diferença do fenômeno. O fenômeno é o mesmo, só muda a ordem da composição. É o livre-arbítrio que determinar o evento e não Deus que determinará o evento. No sentido não de que ele não possa determiná-lo, mas ele só entra na cena como determinístico quando a gente esgota o nosso tempo. Aí ele tem que entrar em ação para cumprir a história. Porque senão a gente gera a letargia do tempo, o que não é verdadeiro. Sim, sim, sim. O povo se arrependeu, não teve destruição. Não precisou os 40 dias. É a mesma história, mesmo desenho.
Espero que a lição do trimestre seja interessante para a gente começar a entender algumas coisas do nosso tempo. Aqui está um resuminho dela. Vamos ao estudo daqui para frente. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos e vivermos nesse tempo peculiar da história. Agora te pedimos que nos ilumine com o teu Santo Espírito para que ao estudarmos a lição desse trimestre possamos entender aspectos da dinâmica do momento em que vivemos, da nossa missão e das decisões que precisamos tomar. Dá, Senhor, que possamos vê-lo voltando, se possível, em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.